Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima, graças a Deus. Graças a Deus, inicia mais um programa Madrugada com Deus, iniciando junto com você mais esse dia, hoje, quarta-feira, o dia de quarta-feira. Então estamos iniciando, graças a Deus, Deus nos permite o reinício, não é mesmo? Como é importante reiniciarmos, graças a Deus nós temos essa oportunidade. Ontem eu não consegui alcançar o que eu queria, puxa vida, mas a providência divina, a bondade de Deus nos permite um recomeço. Hoje é o recomeço, recomeçando com a experiência vivida até agora. Olha só, como Deus é caridoso, é bondoso, nos permite recomeçar, porém, com a experiência vividas até agora, com todas elas. Então isso significa que hoje vai ser um dia melhor. Por mais que você tenha dúvida, hoje não vai ser igual a ontem. Por quê? Porque hoje vem com a bagagem de todas as experiências vividas ontem e tudo quanto já se foi vivenciado, experimentado. Então tenha certeza que hoje vai ser melhor. Mesmo que haja as dificuldades, a sua ação diante das dificuldades será diferente da que foi. Porque isso é a lei do crescimento, é a lei da evolução. Não podemos acreditar que um mal, que uma dificuldade, que um problema, que um desafio seja maior que nós. Sabe por quê? Eu afirmo com toda a certeza, porque o problema, ele não é eterno. Não tem a sua eternidade, não tem. O problema pode sim ser muito grave, muito grande, mas nunca maior que você. Porque o problema uma hora acaba. Sabe, há muitas pessoas que alegam, poxa, eu estou com muito problema no campo do relacionamento, ou então no trabalho, ou então, enfim, em todos os campos. Mas quando você se depara com um momento em que pode chegar o último dia da minha vida, todos aqueles problemas tornam-se nada. Porque vai acabar o ano, vai acabar a minha encarnação, eu vou desencarnar. Então tudo aquilo que eu achava que era problemas imensos tornam-se nada. Não é mesmo? Então o problema, ele torna-se grande ou pequeno diante da posição em que eu me coloco sobre ele ou diante dele. Eu não acredito que haja problema maior do que a minha capacidade. Eu tenho um monte como todos nós, não é? Mas eu não posso nunca deixar de crer que Deus é por mim e me colocou nessa situação. É que quando eu falo me colocou, parece que Deus é que conduz a minha vida. Conduz de forma livre, me dando a liberdade, mas Deus é o condutor de nossas vidas. Então tudo que eu vivo é por permissão de Deus. Então Ele, de uma certa forma, me conduz à situação em que eu vivo, usando do meu próprio livre-arbítrio. Por mais que não entendamos como, se eu sou livre, como é que Deus me conduziu? Ele conduz de forma livre, de forma sutil, trazendo as possibilidades de você aprender e vencer e crescer. Então as coisas que surgem em minha vida, na sua vida, são trazidas por Deus, por caridade e amor a nós, para que nós aprendamos a lidar com ela e com isso nos tornemos pessoas mais capazes. Como qualquer professor na vida vai trazendo as lições conforme o amadurecimento dos seus alunos.
Os alunos já aprenderam, então vamos dar mais lições. Lições mais difíceis, não é assim? Poxa, se eu já aprendi quanto que é 1 mais 1, amanhã eu vou aprender quanto é que é 3 mais 2 e assim por diante. Porque tudo vai se tornando assim mais difícil conforme o meu amadurecimento, o meu crescimento. Então Deus é o condutor da minha vida. E se Deus me conduz, eu não posso acreditar que algo seja maior que eu. Nenhuma lição de escola é maior que o aluno. Não é. Porque a lição, por mais demorada que seja o aprendizado do aluno, ora ele vai aprender. E vai ver que aquela soma, aquelas dificuldades não mais existem. Por quê? Porque ele já aprendeu a fazer, já aprendeu a lidar com elas. Isso é a vida. Isto é a nossa vida. Olha, no programa de hoje teremos o nosso irmão José Roberto Alonso, que ele vem nos falando, sabe sobre o quê? Onde é que está o remédio para a sua cura? Aonde? O melhor remédio está no prato. Se você quer curar um mal, olhe o que você come. Quer curar um mal físico? Quer curar uma doença? Olhe o que você come. Nós podemos alimentar a doença ou matá-la. Palavra forte, né? Matá-la. Mas o mal a gente precisa matar, não é? Uma doença, ela nos prejudica, por que não eliminá-la? Tá bom, vamos trocar a palavra matar por eliminar. Como eliminar uma doença? Não alimentando ela. Não é assim? Muitas pessoas, elas vivem em busca de cura, mas elas continuam alimentando a doença, porque a doença se alimenta daquilo que nós ingerimos. Como o corpo se alimenta, as doenças também, que fazem parte. A doença está fazendo parte do seu corpo. Tira o alimento dela e ela naturalmente vai perdendo a força e morre. Preste atenção nas palavras desse grande amigo, ele vai nos ensinar como agir. Mas antes, vamos preparar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração? Vamos elevar o pensamento nesse novo dia concedido por Deus. Olha, todos vocês que eu tive a oportunidade de conviver, um forte abraço. Falo das pessoas de Manaus, tivemos lá em Manaus, olha que receptividade. Mais uma vez, as pessoas recebem a Casa de Maria com os braços abertos, com o coração aberto. E nós ficamos assim, muito felizes por ver que o trabalho espiritual está preenchendo a alma, gradativamente vem preenchendo a alma de cada um de vocês. Forte abraço a todos. Queria aqui lembrar o nome de cada um, mas cada um mesmo. Como foi o caso do seu João. Seu João disse, manda um abraço para mim. Então, seu João, um forte abraço para o Senhor, seu João. Tem também a nossa irmã, eu anotei até aqui, Lucídia, um forte abraço, minha irmã. Como dona, ai meu pai do céu, são tantas pessoas, a Márcia Colares, um forte abraço também, Márcia, tá bom? Dona Jussa, um forte abraço, o Alex, tantas pessoas, não é? Tantas pessoas, a Socorro, enfim, todos vocês, forte abraço. Então vamos orar? Senhor, o Senhor nos conhece, sabe de nossas necessidades, com certeza já sabe o que eu preciso, mas o Senhor respeita o meu livre-arbítrio e espera que eu peça, claro. O Senhor me dá a liberdade para que eu diga, eu quero o Senhor, e assim o Senhor possa me esclarecer, me instruir, me alimentar. E neste dia que se inicia, nós dizemos, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade.
e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Que assim seja e assim será, pois essa é da sua vontade, Senhor. Então que a nossa vontade una-se à sua e assim absorvemos todas as suas bênçãos. Falando de absorver, vamos à aula trazida pelo nosso irmão José Roberto Alonso. Graças a Deus. Todas as bases para encontrarmos a nossa cura está ligado à nossa fé. Fé resume-se em confiança. Confiar plenamente naquele que o ajuda, naquele que pode fazer algo, mesmo que você não tenha conhecimento ou não tenha domínio sobre a ciência da cura, como quem vai te curar assim o tem. Precisamos ser atentos, guardar os ensinamentos é fundamental para a prática do dia a dia, para que consigamos superar todas as dificuldades que, ora, afligem a nossa alma. A cura depende da nossa paz interior, da nossa certeza de que o mal será vencido pela ação do bem e da vibração de quem quer ajudar. Jesus é a referência de todo o trabalho de cura. Todas as coisas que pareciam impossíveis à medicina, com a intervenção de Jesus, foi possível curar os males em que a medicina não encontrava soluções. É preciso nós valorizarmos o que Jesus ensina, valorizarmos o que os emissários do Cristo deixaram para nós. Jamais devemos nos acostumar com as coisas. Jamais devemos nos enganarmos quanto às comodidades de vida que temos. A nossa saúde é o nosso estado de espírito, é o nosso conhecimento, são as práticas do nosso dia a dia. O nosso corpo ele é influenciado por uma inteligência, pela nossa inteligência. Através dessa inteligência é que nós promovemos algumas mudanças quando algo está errado. O seu corpo ele vai refletir rapidamente todas as condições que você lhe impõe. Nem sempre o que é mais gostoso é mais saudável. Nem sempre aquilo que nós nos acostumamos é o melhor. Nem sempre aquilo que é o normal é o que é o saudável. Através de uma breve análise da anatomia, dos cuidados e do conhecimento sobre os nossos órgãos, observando como eles são.
como é o nosso coração, como são os nossos olhos, como são os nossos ossos, como é o nosso estômago, nosso intestino, até mesmo a nossa pele. Para todas as coisas, existem meios na natureza que ajudam a revitalizar todas as células que existem em nós e que, utilizando-se dos alimentos certos, elas se estimulam, se multiplicam e, com isso, os órgãos ficam saudáveis novamente. Mas o primeiro cuidado é sempre com a nossa mente. O exercício da paciência é fundamental. A paciência nos traz equilíbrio. A paciência faz com que o nosso corpo se adapte à condição de vida que queremos ter. Saber administrar o nosso tempo. Tempo de se alimentar, obedecendo os ciclos, os horários. Tempo de dormir. O tempo para que o sono reparador consiga reorganizar as funções vitais. Não existe perder tempo em dormir. Mas não se pode também dormir demais. O sono, o melhor sono, ele começa a partir das 23 horas até às 6 horas da manhã de cada dia. É o período em que o corpo consegue normalizar as funções, a ligação em cada um dos órgãos. Por isso que, antes desses horários, é importante suprir o organismo com alimentos mais fáceis de digerir. Não é aconselhável comer-se muita carne no jantar. Quanto mais leve for a alimentação, quanto mais ricas em vegetais, frutos, cereais, melhor a função diante dessa reorganização que o cérebro promoverá ao nosso corpo. A educação alimentar de cada um é fundamental para que o seu organismo consiga se reestruturar. Observando os órgãos, seu formato e suas funções. E observando a natureza. Observando a natureza, há alimentos semelhantes a cada um dos órgãos. Por uma simples analogia, cada um consegue entender, pelos próprios instintos naturais, quais são os alimentos em equivalência saudáveis para cada um dos órgãos. Nenhum alimento deve ser desprezado. Os amargos, os alimentos mais amargos, são ótimos para o intestino, pâncreas, o fígado, os rins, a vesícula. Não se deve desprezá-los. E a natureza é muito sábia. Esses alimentos amargos evitam que você tenha diabetes. E ajuda você a equilibrar a sua glicemia de uma forma natural. Mas quando se os evita e se consome demais alimentos açucarados,
provoca um desequilíbrio justamente desses órgãos: fígado, intestino, vesícula e rins. Consequentemente, sacrifica-se o pâncreas, o baço. É de onde surge o diabetes. Para reverter o caso, se faz necessário a ingestão desses alimentos mais amargos, inclusive as folhas tão saudáveis na cura do fígado, que cada uma delas em suas fibras assemelha-se a este órgão do mais importante, da função para recuperar de qualquer doença. Aliás, o fígado é o responsável pela cura de todo o seu corpo, de todo o corpo. Os que sofrem de enxaqueca, os que têm diabetes, os hipertensos, os que têm problemas circulatórios, os que têm problemas nas articulações, comece a tratar do fígado. Comece a fortalecer seu fígado. E o melhor remédio é aquele que você coloca no prato. Orientamos a que prestem atenção às estações do ano, aos alimentos provenientes dessas estações, porque são eles que vão manter o seu organismo saudável. Ainda estamos no outono aqui no Brasil. Veja a quantidade de frutos riquíssimos em vitamina C, D e E, que protege o aparelho respiratório, protege o seu pulmão, sua garganta, todo o seu tubo digestivo, para quando chegar o inverno, o seu corpo já esteja pronto para atravessá-lo sem qualquer problema. A água é o veículo que lubrifica o sangue, que lubrifica as artérias, lubrifica o intestino, principalmente o cérebro. Os que bebem pouca água, consequentemente terão problemas na cabeça, terão problemas intestinais, e os homens na próstata. São regiões em que a água são fundamentais. Todos os elementos contidos nessa água para manter a funcionabilidade, a lubrificação, para que a função inteligível se concretize. Assim que acordar, todos os dias, beba uns goles d'água. Todos os dias em jejum, habitue-se a beber água. Antes de qualquer coisa. Antes de tomar qualquer remédio, qualquer chá, café, leite. Antes de comer qualquer coisa. Habitue a tomar-se uns goles d'água. Você mesmo verificará que a alimentação cura. São os alimentos que curam. São os alimentos que irão nutrir o seu organismo. Todos os alimentos. Basta você prestar atenção no que a natureza tem a te oferecer. Isso irá te ajudar a ficar mais calmo,
Os que comem mais frutos pela manhã ficam mais calmos durante o dia. Os que não comem nada pela manhã ficam mais irritados durante o dia. Estão sempre com os nervos à flor da pele. Do mesmo jeito que você, ao dormir, fazer uma alimentação mais leve, pela manhã, o ideal são mais frutos do que os derivados da farinha. Pode comer o pão. O pão é um alimento importante. Ele sempre foi utilizado em todas as refeições. Todas. Mas pela manhã, prefira mais os frutos. É a sua saúde. Vale a pena fazer o sacrifício. Vale a pena você perder uns 10 minutos lavando os frutos, cortando os frutos. Vale a pena você preparar a mesa. Vale a pena você sentar-se à mesa para o seu café da manhã. A sua saúde começa ali. A sua cura começa ali. Que tenham todos um ótimo dia. Obrigado, meu irmão, por mais uma aula de como cuidar deste grande veículo que Deus nos concede, que é o nosso corpo. Sem ele, não podemos trafegar nessa viagem chamada vida física, não é? Então, cuidemos muito bem desse corpo, observando o que nós colocamos para dentro dele, não é? Observar claramente qual o alimento que nos faz bem. Ser rigoroso na hora de se alimentar e se alimentar corretamente, não é? Bom, vamos lá, meu amigo Paulo de Moraes, é com você. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Vamos agora dar início à explicação da narrativa do diálogo entre Jesus e Nicodemos, conforme registrado por João Evangelista no capítulo 3. Vamos neste bloco do versículo 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha consciência da missão de Jesus. Os chefes da sinagoga também a tinham, mas o orgulho e os interesses pessoais os levavam a fazer então o que tantas vezes haviam feito com relação aos profetas. A instrução teológica o pusera em condições de compreender, do ponto de vista das interpretações hebraicas, dadas as profecias referentes ao advento do Messias, que aquele homem simples e humilde, ao operar milagres que só a mão de Deus poderia realizar, devia ser o enviado prometido desde tantos séculos.
mas dominado pelo respeito humano, temia muito o que se dirá. Jamais, portanto, ousaria entrar desassombradamente na morada humílima do filho do carpinteiro. O ridículo lá estava para lhe tolher os passos. Porque ele lia o pensamento, foi que Jesus disse ser preciso que o homem renasça. Essa resposta o mestre a deu em particular a Nicodemos e em geral a todos os que não ousam externar suas opiniões, seus pensamentos, embora sintam que umas e outros são honrosos e santos. Para Nicodemos, aquelas palavras significavam: é preciso que o homem se despoje desse corpo de que usa, composto de preconceitos, de egoísmo, de ignorância, de vis paixões, para renascer livre, puro, apto a progredir. É preciso que seja simples diante de Deus, como simples é aos olhos de sua mãe a criança que nasce. É preciso que seja puro, como a criança que os pais apresentam no templo. É preciso que seja santo, como é santa a criancinha consagrada a Deus. Entretanto, declarando: em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, Jesus tinha em mente afirmar a realidade da lei natural e imutável do renascimento, da reencarnação. A obrigação de reviver na carne como sendo para o espírito o único meio de se depurar e de progredir, de chegar à perfeição, de entrar, assim, no reino dos céus. Mas esse pensamento do mestre só havia de ser compreendido de modo exato e completo pelas gerações então futuras, ao tempo da revelação predita e prometida, a revelação espírita, que vem explicar, em espírito e verdade, pondo-a claramente diante dos olhos de todos, essa lei natural e imutável do renascimento, da reencarnação, mostrando o princípio de justiça a que obedece, suas aplicações, seu objetivo e suas consequências. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. O programa Madrugada com Deus te faz companhia no amanhecer de cada dia. Olha, até rimou. O programa Madrugada com Deus te faz companhia no amanhecer de cada dia. Então, olha, um forte abraço a esse seu amigo. Assim eu me considero, se você me permite. Amanhã estaremos de volta aqui com vocês. Que o dia seja repleto de mas de muitas experiências e muito aprendizado. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.